Olá, eu sou a Lúcia Almeida e estou chegando com mais um Vida em Sintonia. Uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, claro, né? Todos os nossos convidados, você já sabe, são muito especiais. Estou aqui com ele, que é mestre em tecnologia e emergentes para a educação, é administrador de empresas, formado em MBA de gestão de negócios e também tem uma carreira profissional imensa e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse currículo extenso aqui. Estou falando com o professor Rudy Birgman. Bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Satisfação estar aqui com você, viu? Que Parabéns honra, pelo seu programa. Honra. Nossa, muito bacana estar aqui com você. A satisfação revela, viu? Igualmente, o Rudy já foi, né, nosso parceiro aqui da casa, da Rede Evangelizar, e hoje é professor universitário. Rudy, por trás deste currículo imenso, extenso, quem é o Rudy, né? Poxa vida. Que é o pano de fundo deste currículo todo aí. O Rudy é um inquieto por natureza. Me descobri agora romântico, sou avô da Alice. A Alice acabou de nascer, está nos desmanchando o coração de felicidade, né? Nossa família está radiante, assim, né? De felicidade. Eu sou um inquieto, curioso, né? Adoro a educação, eu acredito que a educação é a mola mestra para mudança, para desenvolvimento, para crescimento, né? E tenho labutado nessa área aí há 17 anos já, sistematicamente, né, trabalhando com pessoas, com empresas, com desenvolvimento. Tô aí, né, Lúcia? A educação na veia ali. Na veia. E quando este tema, né, educação chegou na sua vida? Porque há 17 anos você já atua. Como que isso aconteceu? Lúcia, é uma coisa muito interessante. Eu sempre fui, assim, um aluno bom, eu acredito, né? E há 17 anos aconteceu um acidente de percurso na minha carreira profissional, né? É mesmo? Eu vinha numa atividade, num crescente em termos de carreira, né? E a empresa que eu estava trabalhando, numa função executiva, de uma posição bem de destaque, ela foi vendida, né? Pela segunda vez, né? A primeira vez eu fui até promovido, vamos dizer assim. Mas na segunda venda eu estava no lugar errado, na hora errada. Vamos colocar assim dessa forma, né? Com a oportunidade certa aos planos de Deus, vamos pensar. Acredito que sim, acho que foi um sinal, né? Eu olhando para trás hoje, para 20 anos atrás, porque isso aconteceu em 2004, né? Seguramente teve a mão de Deus aí, né? Bom, e aí o que aconteceu? Eu estava para os padrões de mercado já com uma idade avançada, eu tinha 24 anos na mesma empresa, embora em atividades diferentes, mas com um currículo queimado, né? 24 anos na mesma empresa é uma marca muito forte, né? E aí eu contratei uma psicóloga para entender para que é que eu servia. E essa psicóloga, que eu tenho um grande carinho, eu sempre falo dela com muito carinho, com muito amor, Lucélia Michalisen, né? A Lucélia analisou minha história, fez um inventário de competências e ela me fez uma pergunta que me desafiou. Ela disse assim: já pensou em ser professor? Eu disse que eu nunca pensei nisso e realmente eu nunca tinha pensado. Olha. Aliás, só fazer um parêntese, eu nunca havia pensado em carreira. Eu nunca havia tido um currículo sequer nessa empresa. Mas também, né, Rudy, 24 anos dentro de uma empresa, uma estabilidade total. Total, né, total. Sempre performando, sempre entregando, né. Então eu não tinha nem currículo. Bom, e aí quando ela me perguntou, já pensou em ser professor? Mas por quê? Não, porque você tem tais e tais competências, tem tais e tais histórias, você já fez algo parecido com isso, eu tinha uma função de multiplicador, a minha função era a minha formação em tecnologia, e eu tinha que fazer um curso num fabricante, por exemplo, e voltar para a base e multiplicar aquele curso. Ela reconheceu um treinador que você nem sabia que existia. Isso, e o interessante, veja, eu não reconheci porque a gente não percebe isso, né? Mas quando ela somou o tempo que eu passei em sala de aula, ou recebendo treinamento, ou ministrando treinamento, era um terço desses 24 anos. Eram 8 anos nessa atividade. E aí ela acendeu aquele sinal, né? Olha. E ela me fez assim, essa pergunta, né? E ela disse: olha, Rudy, um professor de escola de negócio, que é a sua formação, enfim, quanto mais longevo, você tem história para contar, isso fica mais rico. E pense nisso. E eu aí voltei ao mercado de trabalho, fui trabalhar em outras empresas e me preparei, fiz um projeto, fiz um plano, né? Assumiu isso? Assumi isso. Assumiu para você isso? Eu sou professor, eu quero trabalhar com a educação. Comecei a fazer propaganda para os meus ex-professores, né? Aliás, uma dica para o seu público, se você aí, ouvinte, quer dar aula, né? Olha, se você mandar o currículo lá para o diretor, para o reitor, para o dono da faculdade,
há uma chance de você conquistar uma oportunidade. Agora, se você mandar para o coordenador, se o coordenador do curso conhecer o professor, é o coordenador que tem que montar o time para entregar aquele dado conteúdo. Se ele comprar a ideia, se ele gostar de você. Isso, exatamente. Ou seja, até porque existe um fenômeno que é natural ao ser humano, que é um efeito da sombra, do medo. Quer dizer, se o currículo vem top-down, de cima para baixo, é muito complicado. Quer dizer, você é uma ameaça para aquele coordenador, né? Agora, se você conhece o coordenador e faz uma parceria, e foi o meu caso. Eu tinha ex-professores que estavam assumindo função de coordenação, e foi muito... Posso contar essa história? Por favor, ela é pode muito curiosa, né? Eu fui fazer uma palestra pro bono numa semana acadêmica, né? Então, como é que é a semana acadêmica? As pessoas estão no auditório em busca de uma frequência, de uma hora... De uma carta de recomendação depois. De uma carga horária. Não é recomendação, né? Carga horária. Carga horária, né? Bom, então, tipicamente, eles estão ali, enfim, atentos, enfim, mas não era ali que eles queriam estar, né? Bom, vamos ser bem francos, né? Bom, e aí, semana acadêmica, eu, experiência nenhuma de sala de aula, um auditório com umas 150 pessoas, e eu falava sobre qualidade total, né? E aí começou a palestra e tal, uma palestra expositiva, assim, né? Quer dizer, falando, essa é a minha encomenda. E aí começou a palestra, uns 15 minutos depois, entra uma pessoa, chegou atrasado. Aquilo mexeu comigo, sabe? Porque eu não tinha nenhum domínio de turma, né? E aí chegou atrasado e tal, e chegou e foi entrando, e sentou na primeira fila. Eu pensei, poxa vida, mas que cara de pau, né? Sentou atrasado na janelinha, né? Os últimos serão os primeiros, literalmente. Aí, quando acabou a palestra, aconteceu aquele fenômeno que acontece nos aviões, assim, que as pessoas levantam e vai tudo pra porta, né? Ninguém sai, né? Vai tudo pra porta. E aquela pessoa levantou e veio até mim e disse, olha, obrigado por estar aqui conosco, né, partilhando seus conhecimentos, enfim. E a professora que me convidou do lado, assim, né? E aí ele disse assim, professor, qual é a instituição que o senhor ministra a aula? Eu disse, não, eu não ministro aula, eu até quero ministrar aula, mas eu não ministro aula, eu estou aqui a convite da professora tal, né? E aí ele disse assim, professora, pode contratar. Ele era o dono da faculdade, né? Não subestime as pessoas. Os atrasados. Não sei. E aí eu digo, como é que é a banca aqui? Você não tem um processo de... Ele disse, não, nós temos uma banca, mas a gente precisa de professor assim como você. Já você passou pela banca. 1h30 você passou pela... Porque aí eu interagi com a turma, foi muito bacana aquela. Conhecimento, né, Rudy? Você tinha o conhecimento. Eu tinha técnica, né? O conhecimento técnico. Mas sem saber, Lúcia. Foi uma coisa realmente, uma providência de mais um dos sinais de Deus na minha vida, né? Porque... É óbvio que você ligou para a psicóloga depois e contou essa história. Sim, claro que sim. Eu tenho um carinho grande pela Lucélia, né? Porque foi ela que deu o primeiro lampejo, assim, né? Bom, e eu me descobri nessa atividade, Lúcia. Agora, a questão de 7, 8 anos, eu atendo apenas cursos de pós-graduação. Mas né? eu ia te perguntar, e porque daí você se achou, né, nesse universo da educação, abraçou isso, e por que educação no mundo empresarial? Porque daí é consequência da tua experiência? Então, sim, eu voltei, como é que foi a história, né? Eu voltei ao mercado de trabalho, fui ocupar cadeiras em algumas gestões que eu assumi, enfim, né? Mas quando eu comecei a ministrar aula, é uma coisa meio que é uma chave, ou lá ou cá, né? Uhum. E a educação é uma paixão que eu tenho, né? E aí eu comecei a perceber que as empresas têm uma demanda interessante por profissionais, por professores, que conheçam o desafio daquela cadeira, daquele executivo, daquele empresário, sabe? Eu sou um professor, evidentemente, eu estudo bastante, leio muito, né? Mas eu não sou aquele professor pesquisador, aquele professor teórico, né? Eu consigo, graças a Deus, fazer essa junção muito forte entre Que é a necessidade do mercado empresarial, a teoria com a prática. Né? Inclusive, numa das instituições que eu trabalho basicamente em cursos in company, que é lá na Unisociesc. Então, eu atendo ali Santa Catarina, Joinville, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul. Muitas empresas contratam a universidade e ela formata um programa, eu até ajudo nessa formatação. Com quais temas, de um modo geral, Olha, Rudy? basicamente na gestão em modo geral, liderança, planejamento, atendimento ao cliente, gestão de... Depende da necessidade que a empresa tenha, né? Mas o importante é que eu levo sempre aquela questão, sei lá, 15, 20% da teoria, porque a gente tem que lastrar em teoria. Sim, sim. Mas muito da prática, né? E sempre antenado, porque a prática muda toda hora, né? A gente tem que estar sempre... Aliás, isso é uma coisa que rejuvenesce a gente em sala de aula
Primeiro por estar em contato com pessoas mais novas que Você se sente estimulado o tempo todo a estar buscando o conhecimento. O tempo inteiro. Aliás, uma ocasião, um aluno chegou e disse, professor, é bom ser professor, né? Não precisa mais estudar. Eu digo, aí é que você precisa. Senta lá, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Então... Ô, professor, tô te chamando de professor, imagina, tá ficando Rudy, sério o negócio aqui. Eu, hein? A partir da sua experiência, quais as principais necessidades, assim, de um modo geral, dentro das empresas? Quais habilidades as pessoas precisam estar se desenvolvendo cada vez mais? Eu acho que assim, são algumas delas, né? Mas eu acho que a primeira delas, Lúcia, e aí até conversava aqui no nosso bate-papo anterior, né? Eu acho que é a questão da comunicação, sabe? Comunicação é algo que está pegando assim demais. Nós temos, hoje o mercado tem 5 gerações trabalhando juntos, nunca aconteceu esse fenômeno, né? E a geração dos mais avançados, dos mais sêniores, ela não consegue conversar com a geração dos mais novos. E eu tenho Mesma linguagem. E eu tenho uma tese, Lúcia, que é assim, eu não estou aqui defendendo A nem B, né? Mas se uma pessoa de 15, 18, 20 anos, e é verdade, ela não tem experiência, ela tem tantas opções que a gente nem sabe o que é. Uhum. Na nossa época, a gente com 20 anos já não sabia o que queria, né? Então, se a gente se transportar para esse tempo de agora, os de agora não sabem o que querem. Então, a quem compete colocar essa ponte, fazer esse passo? É o mais sênior, é aquele que tem o preparo, é aquele que tem bagagem, é aquele que vai ser substituído nas empresas. Queira ou não queira, né? Então eu vejo que nas empresas tem um choque geracional muito grande por conta dessa falta de comunicação, de habilidade de comunicação. E aí nós temos... E aí até comportamental, né? Porque se o que tem a experiência não tiver... Para ele ter essa comunicação adequada, ele tem que ter um comportamento adequado, de humildade, de entender que quem está começando... né, precisa desse apoio. Não é erro da pessoa não saber, porque ela realmente está começando. Não e outra coisa assim, né? A forma como as pessoas novas se comunicam é diferente da forma como a gente se comunicava há 20, 30, 40 anos atrás. É totalmente diferente. Totalmente. Não é? Então, assim, o que eu percebo, e aí é uma questão, é uma análise empírica, não é científica, mas é uma percepção que eu tenho. Que eu sempre trabalho com provocação, né, Lúcia? E o seu público merece isso, eu acredito, né? Nessa questão desse choque todo, o que nós temos? Nós temos um profissional que está lá na empresa há 10, 15, 20 anos, que já passou por provação, que nossa, o cara já foi testado de todas as formas. Né? Então ele tem uma moeda ali que eu chamo de confiança. Da gestão, porque se ele ficou, dono, porque ele conquistou isso, Ele conquistou essa confiança, ele tem essa confiança. E o que nós temos, infelizmente? Nós temos uma série de manchetes que dão conta de que essa galera é uma geração Nutella, geração mimimi, que não quer nada, que não aguenta pressão. Eu sou contra isso. Não é? Nós temos esses carimbos, assim, que são pejorativos, né? Então, vejam, vamos pegar um caso extremo. Se essa pessoa que está aqui tem confiança do dono, ele é pago para fazer o que tem que fazer, as pessoas fazem o que tem que fazer. E ele não consegue se comunicar, e ele milita em fóruns que ninguém milita, com o dono, eles olham, cara, esse cara que chegou aí, olha, essa galera não ganha nada. Manda embora. E ele manda embora e busca outro. Então ele ganha um tempo aí de 2, 3, 4, 5, 6 meses preparando alguém que não vai performar, porque não vai conversar com ele. Que vai porque embora. O problema não é de quem está chegando, não né? Não é de quem está chegando, né? Então nós temos aí, por conta disso, nós temos um fenômeno global acontecendo, não é só no nosso mercado, não. Chama-se Quiet Ambition. Uhum. O Quiet Ambition é traduzindo, ambição silenciosa, ambição adormecida, né? Onde os mais novos, eles não querem assumir posições de gestão e de liderança. Eles não querem, porque, primeiro, eles veem o gestor muitas vezes trabalhando fim de semana, além do horário, sempre correndo atrás do que o homem está pedindo, porque nas grandes empresas é uma maravilha, mas o mundo é formado 95% das médias e pequenas empresas, bem horizontais, assim, né? Então, esse jovem, ele vê o gestor correndo, perdendo os cabelos, reclamando, somatizando, ficando doente, né? Então, eu não quero isso para minha vida. E é muito fácil ele se aplicar numa vaga e o mercado está demandando
pessoas E aí que são é por curiosas, isso que né? não se resume a isso, é claro, mas Não, a conta não fecha. A conta não fecha. De pessoas desempregadas buscando uma oportunidade e as empresas precisando de alguém também. De alguém, é. Então, aí são algumas análises que eu tenho feito, né? Tem essa questão da comunicação, né? A outra coisa que eu vejo, assim, no sentido que é mais uma questão comportamental, é a curiosidade. Para que eu estou nessa função? Qual é o meu horizonte de carreira aqui? Então, eu vejo que as pessoas muitas vezes se acomodam no sentido de entregar um pouco mais, de fazer apenas o que mandam. Ou seja, então, tem até um livro do Simon Sinek, chama-se Jogo Infinito. O Jogo Infinito ele faz uma reflexão a respeito de como é que o mundo se comporta, né? A empresa fecha às 18 horas, 19 horas, mas o mundo não para. Uhum. Né? Nós temos hoje uma globalização, nós temos hoje uma internet que vende o que a minha empresa vende aqui. E o cliente está lá, o cliente está o tempo inteiro com o celular, à noite, sendo impactado e comprando pela internet. Ou seja, se eu não fizer um atendimento diferenciado no horário que eu tenho que fazer... Isso serve para empreendedores de um modo geral, né? Não só para corporações fechadas. Modo geral. E a gente acabou, aliás, foi uma grata satisfação reencontrá-la no prêmio da Mulher Curitibana, Mulher Empreendedora Curitibana, né? Sim, um evento incrível. É um evento incrível, né? Com muitas empreendedoras. E assim, eu acho que o prêmio em si é muito bacana, né? Mas criar e dar essa oportunidade para que as pessoas se movimentem, sem dúvida, saiam dos seus dúvida. lugares. Só o fato de você ter que preencher uma ficha, prestar atenção. Aliás, já era a pergunta que eu ia te fazer. Quando a pessoa se entende, se conhece, ela projeta isso na vida profissional e na vida empreendedora, né? Que é o que aconteceu muito no prêmio lá. Sim. Inclusive assim, Lúcia, pegando um parênteses lá no meu caso, né? Eu não me conhecia. Eu, Rude, não me conhecia. Eu precisei buscar um apoio de uma psicóloga, uma profissional da área de humanas. Ficou no automático por tantos anos fazendo a mesma tempo, coisa, né? Então, essa questão de se aplicar num prêmio, de fazer um dever de casa, de explicar como é que é o seu negócio, qual é a sua missão, sua visão, isso gera insights. E naquele prêmio nós tivemos lá, sei lá, 15, 20 premiadas, né, laureadas, mas tinha um conjunto ali de 120 empreendedoras, 150 empreendedoras, e todas assim, merecendo aquela homenagem. Porque, e eu reforço isso, Rudy, do quanto se trata de um prêmio extremamente sério, né? Eu tive a graça e a honra de ser uma das embaixadoras, fui uma das avaliadoras também, então os critérios eram muito rigorosos. Quem ganhou foi extremamente merecido. Eu tenho certeza que sim. Inclusive, eu trabalhei em uma ocasião muito próxima com o Dario Paixão. Uhum. Ele foi coordenador de um curso que eu trabalhava. Que, para quem não sabe, é o secretário de inovação do estado de Curitiba, da prefeitura. Né? Da prefeitura. E é o primeiro secretário de inovação, acho que do Brasil, a primeira secretaria que tem no Brasil. Não sei. Essa informação eu acabo não sabendo. Então, assim, é uma questão muito interessante. O Dario é uma pessoa... Mas, enfim, nós nos reencontramos nesse prêmio, momento, né? Nesse momento de empreendedorismo. E voltando para a questão da pessoa se conhecer melhor, saber quem ela é e poder aplicar isso na vida profissional e na vida dos negócios. E nessa questão do autoconhecimento, Lúcia, eu acho assim que se a gente fala de uma competência, a primeira delas é a comunicação. Primeiro pilar de estratégia para desenvolver alguma coisa, aí eu recaio no autoconhecimento. E se eu faço parte desse grupo de 90%, não sei se é 90%, 99%, não lembro, mas é um número bem expressivo de pessoas que têm medo de se comunicar. Por exemplo, né, além da comunicação interpessoal, que acaba sendo afetada, a pessoa que também vai se apresentar tem muito medo. Se eu sou esta pessoa, qual que é a sua indicação enquanto professor, sua orientação? Bom, eu acredito que assim, primeira coisa é ter referências. Eu acho que uma coisa importantíssima é a gente ter mentor, a gente ter referência. Primeiro é entender que isso é um gap, é uma lacuna. E essa lacuna, eu tenho uma pessoa que eu sigo também muito, muito próximo, que é o Vladimir Carvalho, que é presidente da Alterdata Software, que é a quinta maior empresa de software do Brasil hoje, uma empresa com mais de 2.000 colaboradores, e ele colabora comigo nas minhas aulas com alguns vídeos que ele manda a meu pedido por alguns assuntos, né? E um deles que ele fala sobre essa questão, e ele diz, olha, Vladimir, eu preciso ter, e imagina, o Vladimir um fundador de empresa de muito sucesso, né? E ele fala isso, né? Eu preciso toda noite
no meu travesseiro, encerrado no banheiro, eu entender o que é que eu fiz de bom, que eu sou imbatível, e o que é que eu não fiz de tão bom assim. Porque todos nós temos gaps, né? Então, acho que a gente vai falar uma frase aqui que quase poucos vão entender, né? O cair a ficha, né? Quando cai a ficha, quando completa a ligação, né? Quando cai a ficha, a gente precisa ter essa percepção, né? Mas quando você fala de mentor, acho isso imprescindível, acho, na ter vida. Referência, porque, veja, você não teria se reconhecido enquanto potência, né, de educador aí, se não fosse uma outra pessoa. Exatamente, é deixar se moldar, né? É ouvir uma opinião, e aí buscar referências boas, ou seja, imagina, se eu sei que 90% das pessoas não têm comunicação desenvolvida, e se eu me identifico nessas 10%, eu preciso achar. Eu vou pegar o meu exemplo aqui, né? Quando eu comecei a ministrar a aula, Lúcia, e a Lucélia perguntou, claro que eu lia, né? Ler eu lia. Mas eu lia livros técnicos da minha área de tecnologia, telecomunicações. Essa era a minha leitura. Era para isso que eu precisava ler. Quando ela me disse assim, olha, você tem essas características que você pode ser professor. Eu fiz um projeto. E aí eu identifiquei alguns gaps. E um dos gaps era a falta da leitura, você acredita? E aí o que eu fiz? Eu busquei 3 métodos, 2 deles eu só joguei dinheiro fora. No terceiro método que eu aprendi a ler. Então hoje eu leio com frequência e eu leio 2, 3 livros ao mês. Porque se eu não tiver... Imagina tem que se abastecer, né? É a manutenção do professor. Eu sou professor de executivos, de adultos, né? Que chegam em sala de aula com demandas. Claro que eu vou num dia dizer, olha, esse assunto eu prefiro buscar uma informação e trazer. Até porque a gente não precisa saber tudo, né, Ruth? Mas dentro da tua área, do teu segmento, você tem obrigação. Mas tem obrigação. Eu preciso conhecer autores, eu preciso conhecer linhas de pensamento, preciso conhecer minimamente as coisas para poder entregar com qualidade. Além de buscar o mentor, então a gente pode pensar isso. Buscar o conhecimento para eu potencializar aquela minha habilidade. Sem dúvida. Conhecimento através da leitura, talvez. Eu enfatizo muito a leitura. Eu, inclusive, assim, Lúcia, eu sou professor há 17. Há 10 anos eu aplico uma pesquisa no início da aula, primeiro dia de aula, onde eu levanto qual a expectativa do aluno com aquela disciplina. São disciplinas que são lá 8, 10, 12 encontros, então assim, é um The Flash, né? Então, eu adapto, eu procuro adaptar a ementa para aquilo que ele está buscando. Então, se eu tenho uma turma de 30 alunos, e eu entendo minimamente o que eles estão buscando, eu consigo entregar a eles e assim, graças a Deus tem sido muito bem avaliado em termos da entrega, né? Deus tem abençoado eles no meu trabalho, né? Mas essa busca que eu faço sobre entender o aluno, eu pergunto a ele, quantos livros lê por ano? E assim, Lúcia, 70% das pessoas não têm o hábito da leitura. Mas talvez só essa pergunta já deixa ali na cabecinha, já é uma provocação, né? É uma provocação. Eu me dei conta, gente, está terminando o ano e eu ainda não li nenhum livro. Exatamente. Talvez seja a primeira provocação que você faz. Eu, inclusive, agora recentemente, a pergunta que eu faço é assim, né? Quantos livros de gestão você lê, né? E a resposta é sempre... E aí quando eu fui... Porque eu dou a devolutiva para a turma, né? Eu digo, olha, gente, o nosso jeitão aqui é esse aqui, né? Então eu pergunto quem é que é gestor, quem é que é empresário, eu digo, olha... Faz o reconhecimento. Aqui nós temos 8 gestores aqui na sala de aula, para quem vocês têm que mandar currículo, né? Eu faço essa brincadeira, né? E aí eu digo, olha, e aqui o índice de leitura está baixo. E aí as pessoas, mas você perguntou livro de gestão, eu digo, mas está aí. Se não for livro de gestão, quanto que você lê? Piorou. Também não leio, quer dizer, então nada mesmo. Ou seja, por que da leitura? Além da gente entender conceitos e os porquês das coisas, é a capacidade de ter vocabulário, de você formar um pensamento com início, meio e fim, com concisão, com objetividade, para você inspirar as pessoas. E uma coisa está ligada à outra, né? Na medida que eu leio, eu vou me comunicar melhor. Claro. Se eu tenho problema de comunicação, leitura faz parte. Por óbvio, né? Bom, aí, então eu comecei a ler mais. Eu me percebi que eu era tímido. Eu sou tímido, mas eu era muito mais tímido. Você era tímido, Rogério? Não, inclusive eu gaguejava muito em algumas situações. Eu tinha uma dificuldade. Fui fazer fonoaudiologia, fui fazer teatro. Ah, legal, entendeu? Olhei. Então, para complementar, porque... Percebendo o gap, percebendo a lacuna, Isso. aonde Exato,
Até porque às vezes a gente fica buscando curso que não tem... Eu quero um título, eu quero fazer gastronomia. Legal, show de bola, mas aquilo vai me ajudar? Para quê? Para este momento, para minha realidade, momento, né? Quer dizer, eu acho que eu adoro gastronomia, já fiz vários cursos, né? Excelente. Para conhecimentos gerais, para você. Mas em termos de desenvolvimento de carreira, Prática. de competências. E aí a gente está falando, Ruth, de executivos e de colaboradores, né? O que o colaborador precisa fazer, empreendedor também, mas nesse momento voltar para o colaborador, né, a pessoa que atua lá dentro da empresa, para ele ter melhores resultados? Porque uma das suas temáticas né, te ajuda a ter melhores resultados. Isso. Então, assim, pegando o gancho da comunicação, né? Hoje nós vemos assim e aí não é hoje, a gente vem com esse modelo de que o gestor é um e o colaborador é outro. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas se unam, ou seja, conversem e troquem ideia, inclusive de plano de carreira. Ou seja, vamos imaginar, a gente acabou de falar aqui sobre ter referência. Por que não o gestor ser a sua referência? Né? Olha que lindo. Então, mas esse é romantismo do Rude e tal. Não, eu já passei por experiência desse tipo. Eu tive uma situação onde um diretor veio assumir a empresa que eu trabalhava. Eu estava assim, eu era bem sênior naquela atividade, e chegou uma pessoa mais nova, mais bem preparada que eu, para assumir uma cadeira que talvez pudesse eu tivesse ascensão, né, amanhã ou depois, né? E essa pessoa foi a pessoa que mais me desafiou. Que eu tenho um grande mentor. Posso dizer o nome dele aqui? Chama-se Gardner Falkowski Vieira. Foi uma pessoa que me despertou, inclusive, para eu voltar ao banco escolar e completar a faculdade de administração. Né? Por quê? Porque exatamente essa questão, né? De entender os meus gaps, e foi o meu mentor, a pessoa que eu respondia. Então é possível a essa pessoa, e claro que aí entra uma questão de confiança, de empatia, né? De uma boa liderança. De uma boa liderança, uma liderança servidora, né? Humanizada. E uma relação genuína. Uma relação genuína, né? Espontânea, sim. Né? Porque normalmente, e aí a disfunção da relação genuína é aquela questão do, entre aspas, né? Do camarada que é mais chegado no chefe, que fica bajulando, enfim, né? Quer dizer, que é um termo pejorativo que a gente usa, e acaba, bom, então eu não vou falar com o chefe, por quê? Porque os outros vão pensar mal de mim. Não, todos têm que falar bem com o chefe, todos têm que se abrir com o chefe. Inclusive dizer assim, chefe, olha, eu estou pensando em fazer um curso porque eu tenho uma perspectiva de carreira de tal... Mas olha só, né, Rudy, eu fico pensando isso assim, é quebrar paradigmas, isso mesmo, eu imagino, mas consequência de um ambiente gostoso de se conviver, né? De uma relação qualidade de vida no trabalho, né? CVC, uma conferência que existiu nos Estados Unidos para criar isso, a boa convivência dentro do ambiente de trabalho. Porque daí todo mundo tem essa abertura. Parece ser utópico? Parece ser utópico, mas não é utopia, tá? Isso existe. Eu conheço muitas empresas que praticam isso. E as empresas que praticam isso, Lúcia, elas têm um resultado muito maior. Muito maior. As empresas que praticam isso, elas convidam ex-colaboradores para vir na festa de final de ano. Quer dizer, isso é possível fazer. Criou-se laços. Laços genuínos. Porque o mundo não é... Nós não somos ilhas, nós não somos sozinhos. E nós não somos eternos naquela dada situação. Todo mundo tem a sua inspiração. Ou não, quer dizer, se eu quiser ser uma função mais operacional... Mas aí a gente volta para o autoconhecimento, né? A partir do momento que eu faço esse processo. Rudy, daí também dá importância de levar treinadores, criar treinamentos dentro dessas empresas com constância. A empresa que investe em treinamento tende a ter esta ambiência mais feliz, mais leve, mais saudável? Eu percebo que sim, Lúcia, porque aí são boas práticas, né? Porque, assim, a gente está no mercado e puxa vida, como é que é a minha fonte de entender? Ou eu busco no meu cardápio de empresas que eu atendo, e aí
eu tenho feito bons trabalhos em boas empresas, né? Atendo cooperativas, eu escuto os alunos em sala de aula, então o rol de boas práticas que eu escuto, assim, eu fico, nossa, é uma inveja verde de algumas situações que acontecem em sala de aula, né? Porque tem muito bons cases. E, infelizmente, a gente teria que ter, assim, muito mais prêmios, como esse que a gente acabou de citar, para premiar empresas que têm essa prática, né? Não, até porque a gente não conhece as pessoas que estão lá dentro de uma forma íntima, não sei que, né, se a gente não faz esse tipo de essas práticas. Eu vou dar um exemplo. Eu, né, também faço palestras em company com a temática imagem e comportamento, ética profissional e tudo mais. E dependendo da palestra, dependendo do lugar, principalmente final de outubro, mês de outubro rosa, a gente trabalhou muito a questão de autoestima, autoconhecimento, e eu trago também a questão da autoconfiança, do autoamor, da mulher se posicionar e ela conseguir sair de um relacionamento abusivo, por exemplo. Que bacana. Eu falo que é impossível você estar feliz no ambiente se você na tua casa não estiver bem. E eu comecei a trazer isso, Rudy, porque eu estou falando para uma plateia que eu não sei quem são. E sempre, quando eu falo sobre isso, alguém veio me procurar. E quando eu estou ali com aquela plateia, eu sei exatamente aquela pessoa que encheu os olhos de lágrimas quando eu toquei no assunto. Então, a gente precisa estar levando essas temáticas para dentro das empresas, né? Sim. Lícia, você comentando esse caso, eu vivencio, em todas as minhas salas eu vivencio isso. Os meus grupos são menores, né, olhando para a sala de aula, né, são 30 pessoas que a gente fica mais intimista, né? Acaba a gente convivendo ali 8, 10, 12 encontros, né, de noite inteira, né? E é assim, normalmente eu sou o último professor a sair da instituição. Por quê? Porque as pessoas sempre... Professor, o senhor falou um negócio aí que me bateu aqui, enfim. E eu acabo, assim, aconselhando. Eu não tenho nenhuma competência de coaching, nada disso, né? Não quero ser, tá? Eu indico. Eu até indico, né? Mas eu cumpro, acho que o papelzinho de um mentor. Aliás, isso me gratifica muito, sabe? No meu papel de professor, Lúcia... Que tá juntinho ali. O que mais me gratifica, e a rede social é muito boa para isso, né? Eu tenho lá 12 mil e poucos contatos no LinkedIn, e a maioria de ex-alunos, eu conheço, sei lá, 80% deles... Ao lado bom, né, da rede social. Aí o que acontece? Eu, às vezes, recebo um chat, o cara nunca mais falou comigo, mas eu recebo um chat lá. Professor, tô passando em tal situação assim, eu deixo isso aberto para os alunos, sabe? Olha, assumi uma função de liderança aqui, de coordenação, eu tô com tal dificuldade, o senhor tem alguma dica, algum livro, alguma dinâmica que eu possa aplicar aqui no meu grupo? Pô, eu respondo pelo chat, ou eu mando um WhatsApp, ou eu marco um café ou um almoço. E uma coisa importante, Lúcia, eu pago meu café e eu pago meu almoço. Eu não tenho isso para ganhar almoço e café, entendeu? Mas eu adoro poder servir as pessoas no sentido de dizer, puxa vida, aquilo que eu semeei lá na sala de aula, agora o cara está crescendo, não ficou só lá, a empresa está crescendo, a sementinha cresceu, germinou, cresceu, está dando fruto. Que legal. E eu semeio o futuro, sabe? Isso é muito bacana, é o que me gratifica. E aí você criou um laço de confiança onde a pessoa retorna, né? Exato. Como é que você vai não valorizar isso? E é um interesse genuíno na pessoa. Eu não tenho isso como uma estratégia para vender meus serviços, não, nem penso nisso. É realmente no sentido de poder servir aquela pessoa que Deus colocou na minha frente numa sala de aula. Que nunca é por acaso, né? O professor tem um poder, Lúcia. Você tem filho pequeno, você tem filho adolescente, sabe disso, né? A nobreza dessa atividade é isso, né? Aquele ser humano que está ali na frente da gente, no meu caso são 4 horas, né? A noite inteira ali. É preciosíssimo. São almas que estão na frente da gente ali, que o professor tem um poder que, sabe... A pessoa vai ouvir, vai seguir, vai né? Ouvir, um poder e né? uma responsabilidade. Uma responsabilidade imensa, né? Então eu dou glória a Deus por essa atividade que eu tenho e eu procuro honrar essa atividade. Porque quando você olha para trás e fala, Senhor, obrigado, é isso. Eu falo. E provavelmente Deus deve ter falado, ufa, ele entendeu. Eu falo. Lúcia, e só falando em rede social, eu tenho um grupo aqui de sala de aula com 19 pessoas, que é da primeira turma que eu atendi.
E você não faz ideia Viraram amigos. o carinho que eles me dedicam aqui. É o tio Rude, e vem dúvida e vem pergunta no particular, né? Eu agora sou vô Rude, né? Então... Mais respeito ainda. Mais respeito ainda, né? Mas eu dou, graças a Deus, por ser professor. Eu tenho Rude, voltando à questão para as pessoas terem melhores resultados, né? Estamos aí começando um ano e todo mundo sonha com melhores resultados, em atingir suas metas, né? Cumprir as suas resoluções de começo de ano. Além da comunicação, além de estudar, além de ler livros, quais alguns outros caminhos que você poderia sugerir? Lúcia, você acho que deu uma dica aí importantíssima, né? Eu acho que uma boa prática é a gente colocar no papel 3 ou 4 objetivos, sabe? Não dá para botar 15, palpável. 20, 3 ou 4 objetivos. E assim, a nossa dificuldade no Ocidente não é tanto planejar, sabe? A gente planeja, a gente mapeia cenário. A nossa maior dificuldade é a execução. Então, você vai colocar lá, olha, eu vou fazer um curso de idioma. Não coloca que vai ser no nível fluente, você vai ser fluente em mandarim durante um ano. Não vai ser. Então, se você não vai ser, você já nem vai. Então, coloca uma meta que é uma meta razoável de ser atingível, né? É a tal da meta SMART, né? Razoável, atingível, mensurável no horizonte de tempo, né? Então, coloca lá 3 objetivos e separa o ano em 4 fatias, em 4 trimestres, né? E avalia a cada trimestre. Ou seja, com certeza, se você não conseguir fazer os 3, talvez você faça 2. Mas com certeza vai fazer 1. É melhor do que nenhum. Não, e conseguir né? Já é uma vai vitória. ser um estímulo para conseguir o próximo, talvez? São né? as pequenas conquistas, né? A gente tem que celebrar as pequenas conquistas. Você celebra as pequenas conquistas? Eu celebro todo dia. Você celebra? Muito. Eu celebro. Em casa a gente brinda qualquer coisa. Sim. Olha, se caiu a tampa da manteiga com a parte para cima, a gente celebra. Entendeu? Vira festa. Vira festa. A gente tem que perceber as pequenas coisas, né? Não dá tanta importância essas coisas que não deram tão certo, né? Exato. Porque às vezes a gente fica valorizando as coisas ruins e esquece de celebrar. Isso é importante, né? Então, eu acho que esse tríduo aí de planejar e executar, né? E colocar foco, sabe? Colocar foco. Entregar na mão de Deus, evidentemente, contar com o divino, com o Altíssimo, né? Mas fazer a nossa parte, sabe? Isso para a vida pessoal, profissional, corporativa, empreendedora, tudo. Eu acho que é para tudo. É uma regra geral, assim, né? De novo, não sou nenhuma referência, assim, no sentido de gerar regra aqui, né? Mas uma boa prática, eu acho que é essa. Eu costumo ser assim. Olha, tenho tido mais momentos felizes do que o contrário, sabe? Sem muita punição, né, Rúdio? As pessoas têm se punido punição, demais, assim. Sem muita punição. E eu acho que é isso mesmo. Eu sou como você, assim, eu também tenho dado certo dessa forma. Objetivos claros, eu gosto de marcar data, Rúdio. Para mim, marcou data já é uma realidade. É uma realidade. Eu tenho um sonho para escrever um livro, marca a data do lançamento. Uhum. Aliás, tem um livro sendo gestado aí. Por favor, eu quero que você fale. Olha aqui, acabei de ganhar de presente, né, 2 livros, mas eu quero que o Rude fale um pouquinho sobre eles, por Eu vou falar primeiro deste aqui. Mundo 6.0 é um livro que foi mandado de presente para você pelo professor José Nascimento. Muito obrigada, professor. Em breve, quero convidá-lo para estar aqui com a gente. Adorei a capa, achei extremamente atrativa, super leve. Né? Super leve, descolada, né? Descolada. Professor Nascimento, você vai conhecê-lo pessoalmente, você vai ver que pessoa adorável que ele é, né? Esse livro foi escrito em 100 dias. Ele contém uma série de entrevistas, de casos, de superação aqui, e foi durante a pandemia. Foi um projeto que nasceu e foi o lado bom. Então, eu vou deixar, não vou dar spoiler, eu vou deixar para o Nascimento te contar aqui pessoalmente, né? Show, mas muito obrigada, viu, professor? Já estou aqui adorando. Depois do Nascimento aí, você autografa aqui para Lúcia, que está dado para ele. E este livro aqui, que chama-se Entre Drones e Dinossauros, eu tenho uma pontinha de tristeza, porque eu não participei dessa primeira edição aqui. Eu não estava no Grupo The Master. O Grupo The Master foi um grupo concebido, criado pelo professor Nascimento e pelo Alexandre Conte, também na pandemia. Juntaram-se os dois, vamos pensar em coisas boas, vamos convidar mais gente, e hoje nós estamos lá com cerca de 35 pessoas, que são professores, são empresários, são executivos, né? Pessoas muito do bem, é um grupo que não tem mensalidade, nós nos reunimos uma vez por mês,
O nosso lema é primeiro fazer amigo para depois negócio. Que legal. E nós estamos editando agora um segundo livro. Esse primeiro livro, ele falou de ambidestria, que é uma capacidade que cada vez mais as pessoas, as empresas têm que ter de olhar para a sua história, para o presente, mas pensar no futuro, né? É a tal da ambidestria. E esse segundo livro que está agora sendo vai gestado, curar a sua tristezinha. Vai curar a minha tristeza, né? Esse fala sobre mega tendências. Então, aí algumas pessoas falam, são vários assuntos que estão lá no bojo, né? E aí o Nascimento fala um pouquinho mais deste segundo livro, porque na condição de jornalista ele é curador de conteúdo, ele faz toda a parte de costura entre os capítulos, né? Então... Mas já dá pra gente ter um spoiler de mega tendência, o que vem por aí? Eu falo sobre cultura. Cultura é uma coisa muito forte nas empresas, e eu falo sobre a importância de ser resiliente, ou seja, como ser resiliente com uma cultura forte que não pode mexer, né? Então, esse é o desafio do meu capítulo, né? Mas nós temos lá, assim, eu não quero citar um, porque nós somos 25 autores. Se eu citar um, você sabe que vai gerar... Sei. Vou ficar desconfortável, né? Mas nós temos muitos pensadores lá, Lúcia. É um livro que vai ser lançado aí lá por fevereiro, março. Eu vou convidar você para o lançamento. Por favor, farei questão. E é um livro assim que está muito bem cuidado, muito bem organizado, sabe? E vai Temas ser importantes. Maravilha, gente. Estamos chegando ao final aqui do nosso Vida em Sintonia. Lúcia. Mas faremos outros programas, até para trazer o livro depois. Obrigado, né? Lúcia, Vamos convidar mais um autor, de repente, e a gente faz aqui um super bate-papo. Te apresento pessoas fantásticas aí. Muito obrigado. Viu? Vai ser um prazer, Rudy. Que honra, né, ter você aqui no nosso Vida em Sintonia. Suas considerações finais, por favor, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Gente, eu agradeço muito assim, a audiência. Aí vai estar os meus contatos. Aí eu sou um professor super antenado na questão de educação, de cuidado com as pessoas. Então, quero agradecer muito aí a sua audiência, né? Dizer, Lúcia, foi uma honra reencontrá-la, revê-la e participar desse programa, que eu acho que é uma referência nessa área, né, que você se dedica, viu? Muito, muito obrigado por estar aqui, viu? A honra foi toda minha. Mais uma vez, muito obrigada. Também muito feliz em revê-lo. E a vida traz isso, né? Que bom, né? Laços consistentes, passa o tempo, a gente se reencontra como se a gente não tivesse perdido o contato, né? Exatamente. Eu acho que são os valores que fazem isso, né, Lúcia? São os valores, né? Autenticidade, eu acho também, né? A vida, né? É isso. Vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.